Vereadores criaram lá na cidade uma CPI para investigar o que, segundo eles, pode tirar o BG, por favor, meu caro Kleber, o que, segundo eles, existem irregularidades na gestão do prefeito petista Sandro de Jesus. A CPI tem se desenrolado aí nos últimos meses. Inclusive, a gente tem entrevistado aqui no Jornal da Fã o vereador Landinho, lá da cidade de Cristinápolis, que tem trazido detalhes para a gente. Mas, nos últimos dias, uma informação chegou aqui à nossa produção. É que houve, há um tempo atrás, lá em Cristinápolis, uma CPE. Na gestão anterior, gestão anterior, houve uma CPE. E esta CPE teria sido arquivada sem maiores consequências, mesmo tendo identificado irregularidades da gestão. Segundo informações nos bastidores, houve perda de prazo de uma comissão parlamentar especial composta por 3 vereadores. Em um município pequeno, houve perda de prazo. Vou repetir. Uma CPE, em uma Câmara de Vereadores com poucos vereadores, composta por apenas 3 vereadores e ainda se deram o luxo de perder prazo. A informação que consta, inclusive o próprio colega radialista que vocês vão ouvir e assistir agora, porque é um vídeo dele entrevistando o vereador que é relator da CPI, ele afirma textualmente que perdeu prazo na CPE. Qual o risco disso acontecer novamente, hein, vereador Ícaro Hora? Qual o risco de novamente em Cristinápolis se perder o prazo da atual CPI? É por isso que lá no ano passado, quando a gente vivia ali aquele fervor da CPI da Covid, e que se estouraram pedidos de CPI pelo Brasil, eu sempre disse, é preciso ter cuidado com CPI, porque muitas vezes ela não cumpre a sua função. Nós sabemos que existem parlamentares comprometidos com a sociedade, mas existem parlamentares que são achacadores, chantagistas. Não estou dizendo que é o caso dos vereadores de Cristinápolis. Estou falando de uma forma geral. Existem parlamentares que vão para a CPI para fazer um bom trabalho e existem parlamentares que vão para constranger o gestor público, para chantagear o gestor público. Inclusive, o colega Gilson Ramos, que é o radialista que está aí entrevistando o vereador Ícaro Hora, faz essa pergunta para ele. Por quê? Porque nos bastidores da política de Cristinápolis, fala-se que a CPE promoveu uma verdadeira chantagem contra o gestor da época. Lembrando que a atual gestão de Cristinápolis está aí há 2 anos, atuando no município, que sempre teve um histórico de instabilidade. Todos lembram que já houve lá afastamento de prefeito, intervenção, melhor dizendo, no município de Cristinápolis. Vamos assistir e ouvir essa entrevista do vereador Ícaro Hora ao colega Gilson Ramos, o Gata Amarrada. Põe no ar, meu caro Kleber Play. Especial ao povo de Cristinápolis. Não sei se você deu acesso já a uma nota. Alguém disse que foi do vice-prefeito, outros que não, falando da CPE. A CPE, o senhor esteve à frente também. Estive à frente e era presidente à época, assim como ele também era vereador à época e estava nos auxiliando a todo momento. Na CPE foi detectado irregularidades? Foi detectado algumas irregularidades por parte da gestão municipal, mas porém era uma época atípica, Estávamos em uma pandemia, quando era tudo muito novo, tanto para o pessoal da licitação, quanto para o prefeito, como para nós vereadores. Essa CPE, o resultado dessa CPE foi protocolado no Ministério Público, na Justiça? Foi protocolado no Ministério Público, porém a comissão em si perdeu o prazo para que fosse apresentado ao plenário. Porém, nós temos o relator fez o relatório e apresentou aqui na Câmara Municipal e no Ministério Público. Porque nós, enquanto vereadores, somos fiscais, naturalmente. A comissão parlamentar de inquérito ou comissão parlamentar especial, ela simplesmente é feita com um número reduzido de membros, que eram na época 3, eu enquanto presidente,
o vereador Eginélio enquanto relator e a vereadora Betânia como membro. E aí nós nos reunimos todas as semanas para colher depoimentos das pessoas envolvidas nos contratos da prefeitura, funcionários, para a gente saber se estavam realmente seguindo as normas do Ministério da Saúde, se o município estava atendendo às normas de máscaras, de álcool em gel nos prédios públicos, se estava dando realmente atenção aos pacientes que chegavam com suspeita de Covid, como estava sendo pago os médicos. Então tudo isso está no relatório, inclusive tem uma cópia aqui na Câmara Municipal e outra no Ministério Público. Essa CPE, ela tinha poder de caçar o prefeito do Juca? Nenhuma CPE nem CPI tem poder de caçar prefeito algum. Simplesmente é uma investigação que nós atuamos enquanto um parceiro do Poder Judiciário para a gente juntar, inquirir provas e passar para eles e eles tomarem as medidas que se sentirem no direito de fazer. Ou processar o prefeito ou arquivar. Há quem diga aí na nota, você vai ter acesso também, que essa CPE só foi feita para pressionar, até mesmo usou a palavra de extorquir o prefeito do Juca na época. Rapaz, se foi isso aí, quem teve a ideia de nós colocarmos a CPE foi o vereador José Menezes Lima. Ele que trouxe à frente essa questão, Gilson, para que nós poderíamos aprovar e realmente como foi aprovada e ficou os membros. Mas da nossa parte nunca houve essa parte de extorsão alguma com relação à CPE. Quantas pessoas já foram ouvidas hoje aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Cristinápolis? Gilson, eu dei uma pausa aqui para vir dar uma atenção a vocês. Inclusive, tem 2 pessoas ainda para serem ouvidas e já foram ouvidas 5. 5 pessoas ligadas ao contrato número 15 de 2021, que tem a LL Locadora como a principal investigada, o prefeito municipal e seu irmão, que era chefe de abastecimento à época. Qual é a denúncia que pesa contra a administração municipal nessa CPI? Rapaz, as principais são o superfaturamento dos contratos e a não prestação dos serviços. Então, superfaturamento e o serviço não foi executado? Não foi executado. Muitos contratos teve uma pequena execução de baixa qualidade e outros nem executados foram. Inclusive, hoje nós estamos encaminhando algumas intimações para as empresas que recebem o dinheiro do município de Cristinápolis e que não realizam serviço algum. O prefeito vai ser intimado? Por enquanto, assim, eu me reúno com os membros, a gente ainda não decidiu o dia que ele será intimado, porque para ele ser intimado tem que ser pela pessoa do presidente da Câmara. Então nós temos que sentar e decidirmos o que iremos fazer. Por enquanto nós vamos juntar as provas e em seguida vamos decidir se vamos intimar ele ou não. Algum secretário? Com certeza, o secretário de transporte está para ser intimado no dia de hoje. Vamos deliberar, ver se os vereadores aprovam. Eu já tenho protocolado desde ontem aqui a intimação dele para que ele se explique, porque aqui é o local de nós apontarmos os culpados e também os inocentes. Então, por essa e outros motivos, vamos intimá-lo para que ele possa vir prestar os esclarecimentos e a gente colocar no relatório e encaminhar ao Ministério Público. Qual o tempo de duração dessa CPI? Quanto tempo vai durar? Inicialmente, Gilson, são 90 dias, né? A gente pode prorrogar por mais 90. Então, inicialmente será 90 dias, mas se a comissão entender que vai ser por mais, a gente vai colocar em votação. Diante dos fatos apurados, toda essa situação vai ser protocolada no Ministério Público. Está aí, portanto, o vereador Ícaro Hora, admitindo que na CPE houve perda de prazo. Agora, vejam os senhores. Uma comissão formada por apenas 3 parlamentares, isso no ano de 2020. À época, o gestor do município era o Dudu Juca e eles perderam o prazo. O prazo de um relatório que traz inconsistências importantes do município de Cristinápolis. De irregularidades importantes com recursos da Covid. Inclusive, o relatório final da CPE diz que ela não teve por objetivo analisar irregularidades, mas que várias irregularidades foram encontradas. O vereador, ao contrário da informação que nos chegou, informa que foi protocolado junto ao Ministério Público este resultado. Eu vou pedir
os membros da comissão à época e o Ícaro Hora era presidente da comissão. Gosta de uma CPI, o Ícaro Hora, viu? Era presidente de uma comissão. Ele era presidente da comissão da CPE e agora é relator da CPI. Eu vou querer a comprovação de que realmente esse documento foi protocolado. Foi protocolado junto ao Ministério Público Estadual. É o clima da política em Cristinápolis, é o que eu venho dizendo. Se as irregularidades estão acontecendo, o povo de Cristinápolis e de Sergipe precisa saber. Agora, precisa entender também por que é que comissões não vão para frente no município de Cristinápolis. O que está por trás da perda de prazo desta CPE de 2020, que, por coincidência, tem membros na atual CPI. As lentes, os olhos, a atenção do povo está voltada para esta situação. Não se pode brincar com coisa séria. Atenção, Ministério Público Estadual. É preciso estar atento ao que está ocorrendo no município de Cristinápolis.